Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: paz em qualquer situação. É possível ter paz em qualquer situação? E eu quero te contar uma experiência que eu passei hoje. Hoje eu li uma notícia, recebi uma mensagem e eu reagi emocionalmente. E a minha reação emocional me tirou a paz. E aí eu observei que eu saí, né, daquele estado que eu estava, e eu falei, opa, eu reagi ao invés de agir. Então eu quero te mostrar hoje a ferramenta que eu usei para poder restabelecer de novo a minha paz. Então, bora lá? Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 segundos, e nós somos uma empresa no qual trabalhamos com desenvolvimento pessoal e socioemocional. E eu quero te convidar então a participar essa noite aqui conosco, porque vai ser muito bacana. E aproveita, compartilha com seus amigos, chama os seus familiares para assistir isso junto contigo, porque pode fazer diferença na vida de todo mundo. E por que nós fazemos isso e entregamos para vocês semanalmente aqui ferramentas? Porque nós acreditamos sim na transformação do ser humano, nós acreditamos que com ferramentas práticas, autoaplicáveis, sendo trabalhadas diariamente, é possível você ter a mudança que você quer. Sabe por quê? Porque nós usamos um método muito especial que é chamado método semear, no qual nossa equipe criou esse método aqui, onde nós trabalhamos com o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Semear, aonde o sentir nós trabalhamos com as nossas 4 emoções básicas, no entender nós trabalhamos com os nossos pensamentos, nós temos pensamentos rotulados. No mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes. No escolher, nós aprendemos a tomar decisões e a fortalecer as decisões que nós precisamos, então, direcionar, criando novas sinapses. No agir, nós aprendemos, como diz a palavra, a pôr em prática, a sair da procrastinação, e no realizar é onde nós alinhamos o nosso objetivo com o nosso propósito de vida. E acaba por aí? Não. Por quê? Porque a mudança, ela não é um evento, a mudança é um processo. Por isso que nós chamamos isso aqui de ciclo de excelência emocional, porque depois que você chega no realizar, você volta para o sentir, só que num patamar elevado. E aí você vai para o entender, para o mudar, para o escolher, para o agir e para o realizar. Acabou? Não. Você subiu mais um degrau e assim você vai trabalhando constantemente com a sua gestão emocional. Por que trabalhar com a gestão emocional? Porque deixar a gestão emocional ao acaso é um dos piores investimentos que você pode fazer na sua vida. Quando você sim investe na sua gestão emocional, você pode colher as mudanças e olhar para os frutos que você realmente quer colher. Porque para transformar aquilo que é visível, você precisa trabalhar com aquilo que é invisível, com aquilo que está dentro de você. Nós muitas vezes nos preocupamos, né, com a nossa aparência, com o nosso cabelo, com os nossos pesos, com o nosso... É muito importante, sim, se preocupar com a aparência, mas antes disso, se preocupe também com a sua gestão emocional, se preocupe como você está, porque o maior investimento que você pode fazer na sua vida é cuidar das suas emoções, porque quando nós trabalhamos o invisível, ele muda tudo aquilo que é visível também. Então, como eu falei para vocês, eu vou mostrar hoje a ferramenta que eu usei para poder restabelecer a minha paz. Só que antes de mostrar essa ferramenta, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Pode deixar ali, olha, esse ressignificar que está aqui, na realidade não diz com o que nós vamos explicar hoje. Isso aqui, na realidade, é uma ferramenta que nós colocamos no Clube Semear, que nós aplicamos semana passada com o pessoal que faz parte do clube, então eu só não vou gastar outra folha, tá? Então eu deixei aí, mas o ressignificar é da ferramenta que nós colocamos especialmente para o pessoal que faz parte do Clube Semear, uma comunidade que nós temos, que nós colocamos lá ferramentas práticas autoaplicáveis exclusiva para o clube. Mas eu vou dar hoje aqui para vocês também e depois eu já vou colocar mais 2 ferramentas lá para o pessoal
pessoal do clube da nossa comunidade. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Nós sabemos que diante da nossa vida comum, assim como eu, assim como você, nós observamos que nós vivenciamos sim momentos difíceis. Nós observamos que, poxa, não é todo dia que tudo está bem. E na realidade, se a gente, cá entre nós, são poucos os dias de que tudo corre muito bem, né? Sempre tem alguma coisa ali, alguém que traz uma notícia ou alguma coisa que te desagrada e que vem te tirando a paz. Então, você pode, mas quais são os momentos que nos tiram a paz? Poxa, briga familiar, término de algum relacionamento, e aqui eu não digo só relacionamento afetivo, não, até mesmo relacionamentos profissionais, né? Você estava num lugar e você vai ir para o outro, você está terminando ali relacionamentos também. Morte de uma pessoa querida, como nós vimos isso, né, nesse ano, no ano passado também, de uma forma muito mais frequente. Perdeu o emprego, nós vimos isso também de forma frequente nesses anos aqui, nesse ano e no ano passado também. Luta contra uma doença grave, ou como nós observamos isso. E isso são coisas que, vamos falar a verdade, tiram a nossa paz, não é mesmo? Isso pode tirar a paz. E até mesmo algumas notícias, como aconteceu comigo hoje. Hoje eu li uma notícia, e a hora que eu li aquela notícia, eu percebi que eu reagi de uma forma instantânea, e aquilo mexeu comigo e tirou a minha paz. E aí, ainda bem que eu reagi só emocionalmente, porque se eu tivesse reagido, externamente também, isso ia causar alguns prejuízos. E pode ter certeza que muitas vezes é o que fazemos. A reação acontece interna e aí, conforme nós não observamos isso, aí nós já explodimos de forma externa também, colocando isso através de palavras, através de ação, através das respostas que nós damos. E isso tira a nossa paz. E aí, o que eu comentei com vocês, como aconteceu isso, eu falei, opa, percebi que alguma coisa mudou aqui, aí eu usei uma ferramenta e essa ferramenta me ajudou a restabelecer de novo a minha paz. Então, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Eu vou te fazer uma pergunta e responda para mim com a maior sinceridade possível. Se você quiser colocar no chat, coloque, se não, fica só aí com essa pergunta na sua mente mesmo, mas responda com sinceridade. Você reage ou age diante das situações? Você reage ou age diante das situações? E você já pode pensar sobre isso. Pensou? Ok. E você pode já ter ouvido também, em alguns lugares, ou até lido, uma frase que diz assim, não importa o que acontece, mas sim como você reage ao que aconteceu. Como a gente ouve isso, Não importa o que acontece, e sim como você reage ao que aconteceu. Só que nós, dos 25 segundos, nós vamos além disso. Nós vamos colocar a frase da seguinte forma: não importa o que acontece, mas sim como você age ao que aconteceu. Não importa o que acontece, mas sim como você age ao que aconteceu. E sabe qual é a diferença? Eu vou contar para você. Porque aqui tem uma diferença muito grande entre essas duas palavras. Reagir e agir. Vamos falar primeiro dessa palavra aqui, do reagir, tá? Vamos falar do reagir primeiro. Por que nós vamos falar do reagir? Porque é na reação aonde nós perdemos muitas vezes a paz, tá? Então, eu quero a paz. E tu? Você também quer? Eu quero a paz. E você? Você também quer paz? Paz nos seus relacionamentos, paz com você mesmo, paz com as suas ações, paz com os seus sentimentos, paz com as suas crenças, com as suas mudanças. Você quer isso? Então, vamos lá, eu vou te explicar primeiro o que é uma reação, tá? O que é uma reação, que foi o que aconteceu comigo hoje pela manhã. A reação é uma resposta condicionada. O que é uma resposta condicionada? É uma resposta na qual nós aprendemos através de situações que aconteceram no nosso passado, nós aprendemos
aquela resposta porque aquilo ali, em algum momento da vida, alcançou algum sucesso. E aí, nós vamos repetindo, 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 repetindo aquilo que um dia no passado, por algum motivo, deu certo, nós vamos repetindo, 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 até mesmo sem nos dar conta do que estamos fazendo. Por isso que é uma reação. Eu estou reagindo. Porque em um momento do passado, eu agi, funcionou, e agora o que acontece? Em outros momentos, eu vou reagindo àquilo que um dia lá atrás funcionou. Só que cá entre nós, aquilo que aconteceu lá atrás, nem sempre os mesmos fatos, as mesmas situações são as que acontecem no presente. Só que como eu tenho uma condição, o que acontece? Eu pego aquilo que aconteceu, porque já ficou gravado, já ficou mensurado aqui na minha memória, e aí eu reajo. Só que essas reações nem sempre funcionam aqui. Nem sempre funcionam no presente. Então, é muito importante entender o porquê que nós também reagimos. Eu só reajo através das coisas que eu aprendi? Não necessariamente, sabia? Porque você também vai reagindo através dos exemplos que você tem dos seus pais, através dos exemplos que você tem ali da sociedade ao qual você está inserido. Então, mas por que eu fiz isso? Muitas vezes você fez isso porque é uma condição aonde, entre aspas, a maioria das pessoas fazem. Nossa, por que eu pensei? Por que eu fiz assim? Porque a massa também fez, o efeito manada também fez, e aí você vai ser movido a essa reação. Então, a reação é uma ação condicionada, que pode ser baseado naquilo que eu já vivi, pode ser baseado naquilo que eu vi como exemplo dos meus pais, ou até dos meus familiares, ou então até um efeito comum social, no qual é praxe as pessoas fazerem assim. Ao invés de parar um pouco, eu vou reagir. E aí o que acontece então? Porque o que entra em cena quando nós reagimos? O que entra em cena é o nosso cérebro emocional. Nós temos aqui a parte racional do nosso cérebro, mas nós temos também a nossa parte emocional. É por aqui que entram as informações, é por aqui que entram as informações e elas são processadas, elas vêm aqui para a razão e aí nós temos as nossas reações ou as nossas ações. Então, isso é muito importante. Mas quando que isso começou a acontecer? Mas por que eu faço assim? Às vezes, nós agimos como sociedade, vou falar agora como sociedade, né? Como humanidade, melhor assim, nós sempre reagimos diante do medo, né? Nós reagimos diante do medo. Se um predador lá no passado, mas bem lá no passado, foi passado nisso, tá? Se um predador, se um animal feroz vinha ao encontro do ser humano, ele tinha uma reação, ele tinha uma ação, que era sair correndo. E aí ele viu que isso funcionava e isso começou a ficar uma reação. Então vinha o predador, reage, sai correndo, nem pensa. Vai, sai correndo, nem pensa. Sai correndo, nem pensa. Por quê? Porque a primeira vez que eu fiz funcionou. Então, se funcionou, agora eu vou fazer isso de forma reacional. Eu vou reagir isso de uma forma muito mais constante. Só que com a tecnologia surgindo, com o passar do tempo, e olha que passou tempo nisso, hein? Com o passar do tempo, o que acontece? As nossas reações instintivas, que está lá arraigada desde os primórdios dos seres humanos, as nossas reações instintivas, elas começam a observar que, opa, eu não estou mais morando lá onde tem animal predador, eu não estou mais morando naquele lugar onde me oferecia algum perigo. Então, a nossa sociedade ela foi se moldando também. E ao se moldar, nós aprendemos que nós podemos agir diferente mediante as situações. Porque quando eu sinto medo, eu não preciso simplesmente sair correndo e fugir.
quando eu sinto raiva, eu não preciso reagir na mesma toada que essa raiva veio em mim. Se eu sou ofendido, eu não preciso responder com ofensa de imediato a outra pessoa. Eu posso usar a totalidade aqui dos meus pensamentos e assim agir e não reagir. Porque quando eu ajo, eu vou criando outras possibilidades. Quando eu reajo, eu não criei possibilidade nenhuma. Quando eu reajo, é simplesmente bateu, levou. Agora, quando eu ajo, aí sim existe consciência no que eu estou fazendo. Então, hoje, nós somos capazes de agir. Hoje nós somos capazes não só de reagir, nós podemos ir além, nós podemos dar um passo a mais, nós somos capazes de agir. E isso é fantástico, não é mesmo? Porque olha só, eu preparei isso aqui para que vocês possam ver aqui. Ah, ficou meio falhado aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. Aqui está escrito assim, ó, o que eu perco? O que eu perco? O que eu perco quando você grita? Quando você grita, além de você perder a razão e perder a paz, tá? Quando você grita, além de perder a razão e a paz, acontece o quê? Você assusta as pessoas, você causa constrangimentos, as pessoas param de ouvir. Então, se eu reajo no grito, o que acontece? Eu assusto as pessoas, eu causo constrangimento e as pessoas param de me ouvir. Quando eu xingo e agrido verbalmente, o que acontece? Eu ofendo, eu magoo, isso pode provocar reações agressivas e desrespeitosas. Quando eu quebro objeto e eu destruo bens, o que acontece? Eu causo prejuízo financeiro, eu causo vergonha para os que vivem comigo. Então, isso é ação, reação, né? Quando eu chuto ou soco as portas e janelas, isso pode me ferir e se eu precisar de cuidar, e eu posso até precisar de cuidados médicos, eu posso ficar sem condições de trabalhar ou cuidar de alguém. Quando eu agrido fisicamente as pessoas, eu posso ser preso, eu posso causar hospitalizações, eu posso gerar traumas emocionais. Quando eu brigo ou eu persigo as pessoas no trânsito, eu posso ser preso, causar acidentes e atropelamentos. E quando isso aqui acontece, eu estou trabalhando na minha reação. Isso aqui são situações reacionais. E essas são situações de reações que, de uma forma ou de outra, elas já foram condicionadas e aí, por eu não pensar, eu reagir, eu perco a minha razão e também perco a minha paz. Então, essas são só algumas das situações que eu elenquei ali para vocês, para que vocês possam entender o que acontece quando a gente reage. Se eu grito, eu assusto as pessoas. Ah, mas foi uma reação porque fulano de tal também agiu assim comigo. E quem é que falou que se fulano de tal gritou com você, você precisa sair gritando com as outras pessoas também? Ah, eu não gosto quando fulano de tal grita. E por que você tem que gritar? Ah, o fulano de tal me agrediu verbalmente. E por que você tem que fazer o mesmo? Interessante isso, né? Por que isso? Isso são reações. As nossas reações mais controladas ou descontroladas, elas caracterizam, sabe o quê? Falta de habilidade emocional e falta de habilidade social. Quando as minhas reações elas são descontroladas, isso está mostrando sim que falta habilidade emocional e social. Por quê? Porque eu preciso aprender a agir diante das situações muito mais do que reagir. Então, tranquilo aqui com a reação? Entende como a reação ela funciona? E por que ela vai se estabelecer dentro de nós? Agora, o que é a ação? O que é o agir?
né? O que é o agir aqui que a gente mencionou? O agir é uma ação consciente. Ela é presente. E ela leva ainda em conta todos os aspectos atuais. Ou seja, é agora. Ela está consciente. Eu vou agir dessa forma porque essa situação ela está me mostrando isso. E a capacidade de agir que nós temos, eu tenho, você tem, todos nós temos a capacidade de agir. Acontece que eu posso ter menos habilidade ou mais habilidade. Então, o meu convite para você é adquirir, sim, mais habilidades para as ações e não para as reações. E quando eu vou tendo essa capacidade, desenvolvendo essas habilidades para agir mais e reagir menos, isso vai me dando uma nova resposta, uma resposta mais resolutiva e muito mais eficaz e mais saudável para mim e mais saudável para o outro também, porque eu estou olhando a ação presente, porque a reação ela vem de um impulso, que muitas vezes acontece sem nós pensarmos. A ação, ela é consciente e ela envolve o pensamento. Então, se a gente pudesse colocar aqui, eu ia colocar que isso aqui, ela vem de um impulso que você já está habituado a fazer, enquanto a ação, ela vem de um pensamento, ela vem de uma análise, ela vem de uma condição consciente. Então, agir é com consciência, é uma escolha. Eu posso agir dessa forma porque eu escolhi assim. Foi exatamente o que eu fiz hoje de manhã. Quando eu percebi que eu reagi, eu falei, opa, ferramenta aqui, porque eu escolho agir emocionalmente e não reagir emocionalmente. Porque se eu não tivesse tido consciência, eu estaria com aquele pensamento me atormentando o dia inteiro. E não é isso que eu quero. E eu acredito que não é isso que você quer também. Então, é possível, sim, viver em paz diante das situações quando eu coloco consciência naquilo que eu estou fazendo. Então, tranquilo? Reação é automático, é uma resposta vinculada ao passado, ao que foi aprendido, é uma resposta condicionada, tá? É uma resposta condicionada, e aí eu fico repetindo. A ação, ela é consciente, é uma resposta vinculada ao presente. Reação vinculada ao passado, resposta condicionada. A ação é uma resposta consciente vinculada ao presente. É a capacidade que eu vou desenvolvendo em ter habilidades em dar novas respostas mais eficazes para mim e para o outro também. Por quê? Porque eu quero, assim como você, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero tudo aquilo que me faça bem de verdade. É hoje, o dia é hoje. O dia de amanhã ainda não nos pertence e o dia de ontem, ele também não nos pertence mais. Então, hoje eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero tudo aquilo que me faça bem de verdade. E aí, quando o nosso padrão de resposta, ele só fica na reação emocional, o que acontece? Fala a verdade para mim. O que acontece quando o seu padrão de resposta fica mais na reação do que na ação? Se o seu padrão de resposta só fica na reação, você começa a gerar, sim, mais confusão do que solução. Não é verdade? A gente começa a gerar mais confusão do que solução quando as nossas respostas estão só na reação. Então, nós precisamos, se eu quero um relacionamento melhor, comigo mesmo e com os outros, se eu quero poder olhar para as situações que eu vivo emocionalmente, saber lidar
com a minha ansiedade, saber lidar com os meus relacionamentos, saber levar a vida de forma mais leve, eu preciso aprender a agir e não só reagir. As minhas ações precisam ser superiores às minhas reações. Então, agora eu vou te contar, sim, a ferramenta que eu usei, e essa ferramenta, ela é comprovada cientificamente e é uma ferramenta muito, muito, muito importante. É uma das ferramentas das quais a nossa equipe mais gosta de usar, e nós utilizamos ela em todos os nossos treinamentos, todos. Nós temos mais N ferramentas e vocês podem observar isso nos nossos vídeos aí colocados nas nossas redes sociais. Todo vídeo tem pelo menos uma ou duas ferramentas para que você possa usufruir. O pessoal do clube tem ainda mais ferramentas para que possam usufruir, e os nossos treinamentos também. Inclusive, nós temos um online que mostra isso também, como as ferramentas elas são importantes. Mas vamos lá, qual é essa ferramenta? Testada e comprovada por muitas pessoas. Muitas pessoas. Você já ouviu? Eu vou te dar o nome da ferramenta daqui a pouco. Mas você já ouviu a sua avó dizer assim? A minha avó dizia, tá nervoso? Conta até 10. E aí eu era criança e eu ficava contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poxa, sabia que isso não estava tão errado assim? A única coisa que foi descoberto depois é o tempo. O tempo. Porque nós temos um grande poder, que é o poder dos 25 segundos. Isso aqui. Por isso que nós somos uma empresa de desenvolvimento socioemocional, 25 segundos. E quando eu falo 25 segundos é tudo que você precisa, está aí essa ferramenta. Por quê? 25 segundos, cientificamente, mais do que comprovado, é o tempo aproximado que o nosso cérebro necessita para receber a informação e processá-la. Você recebe a informação, você processa a informação, essa informação passa de novo, aí você toma uma decisão mais acertada, mais assertiva. Mas como que funciona? É só eu parar e ficar contando 25 e remoendo? Não. Lógico que não. Essa ferramenta ela tem um envolvimento no qual você vai se dar a chance de realmente observar o que acontece com você. Porque quando nós damos esse pequeno tempo de 25 segundos, é menos de meio minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Meio minuto tem 30 segundos. Nós estamos falando de 25 segundos, menos de meio minuto. Menos de meio minuto, para nós, quando estamos fazendo as coisas, é nada. Mas para o nosso cérebro é uma enormidade de tempo. É um tempo enorme. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles se formam em milésimos de segundo. Milésimos. Se eu falar alguma coisa aqui para você, seu cérebro já está lá bagunçando, mexendo e pegando referências e falando, é isso mesmo, não é isso e vai e tal, por causa das suas referências. Os seus pensamentos são muito rápidos que eles são processados. Então, em 25 segundos, a nossa mensagem ela é absorvida, ela é processada e assim eu tenho como agir com sabedoria. Agora nós vamos fazer a técnica aqui com você. Como é que nós fazemos isso? Como é que eu gosto de fazer isso? Primeiro, quando eu recebo alguma coisa, como hoje, eu li uma coisa que aquilo me tirou a paz. E aí eu percebi que aquilo me trouxe uma reação emocional. Aí eu falei, opa! Aí o que eu fiz? Simplesmente eu contei até 25. Tá? Eu vou contar agora com vocês e como é rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esse é o tempo. Mas o que eu faço nesse tempo? Você acha que eu fico lá contando em voz alta? Não. Eu simplesmente, nesse tempo curto, eu tomo de uma respiração,
de mais uma, de mais uma. Pronto. E procuro não pensar em nada. Mas, Rafa, como que eu não penso em nada? Eu não fico me preocupando com qual solução isso vai gerar isso, o que vai transformar aqui, não. Porque isso aqui tem uma inteligência muito poderosa. Eu simplesmente me aquieto. Eu me aquieto, deixo aquela reação passar, e aí depois eu falo assim, tá, o que eu vou fazer agora? Qual é a situação? Mereço dar uma resposta? Isso que aconteceu merece uma resposta de imediato ou isso pode esperar um pouquinho? Isso merece uma resposta em tom de voz elevado ou isso merece uma resposta em tom de voz mais ameno? Isso merece que eu gaste tempo e energia ou posso deixar isso para depois do almoço para resolver? Então, novas possibilidades vão se abrindo. Ah, porque eu fiquei pensando, mas Rafa, eu não consigo parar de pensar. Sabe o que eu fazia no começo? Eu ficava imaginando os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ficava imaginando os números pipocando aqui, ó. Porque quando eu estava imaginando os números pipocando, eu sabia que o meu cérebro, as informações, elas já estavam sendo processadas, já estavam buscando caixinhas de ferramentas lá onde eu podia fazer isso, mais referências, e aí eu respirava e me acalmava. Então, quando nós falamos que 25 segundos é tudo que você precisa, nós não estamos brincando. Por que não estamos brincando? Porque nada melhor do que contar até 25 para que você não reaja no seu instinto. Não reagir no seu instinto pode salvar relacionamentos. Não reagir no seu instinto pode salvar as mágoas que você vai provocar nas pessoas. Não reagir no seu instinto te dá a possibilidade de respirar, se acalmar e falar: ah, isso não merece minha energia agora. E é um tempo curtíssimo e funciona. Você relaxa a sua mente e simplesmente deixa com que os pensamentos busquem as referências que precisam e com isso você tem uma nova perspectiva, que é a perspectiva do agir e não do reagir. Porque quando você reage, você pode meter os pés pelas mãos. E quando você age, as coisas mudam. Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você e você me responde. Quando nós estamos mais calmos, é possível, sim, reavaliar o momento que nós estamos passando. E aí você pode usar essas 3 perguntas que eu vou falar para você. Será que tudo que é diferente do que se deseja ou do que se entende é ruim assim? Será que tudo aquilo que é diferente do que eu desejo e do que eu entendo como certo é tão ruim assim? Novas perspectivas de respostas. Será que é preciso que tudo seja como eu quero? Porque senão eu acredito que eu estou em desvantagem? Será que as pessoas querem me prejudicar quando não aceitam a minha opinião? Novas perspectivas de respostas, novas perspectivas de ação, novas perspectivas. Poxa, eu sempre reagi assim e não funcionou. Então agora eu vou agir de outra maneira. Então, dessa forma, é possível um melhor entendimento, sim, das situações e perceber outros pontos de vista. Perceber outros pontos de vista diferente daquilo que você está acostumado é sensacional. É sensacional. Por quê? Porque nós podemos sim continuar acreditando nos nossos pensamentos, mas eu posso dar uma resposta mais leve, eu posso dar uma resposta diferente, eu posso dar uma resposta no qual eu não precise agredir o outro. Eu posso continuar com as minhas convicções, mas eu não preciso sair brigando
pelas minhas convicções. Eu posso sim, de uma forma diferente, agir e usar o convencimento se for necessário. Mas não sair desrespeitando, não sair desonrando, não sair falando coisas que você sabe que machuca o outro e que machuca você mesmo. Então, compartilha com seus amigos. Por quê? Porque isso pode ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. Coloca aí um likezinho, um joinha. Por quê? Porque isso pode, sim, passar para um monte de gente. Compartilha esse vídeo, compartilha mesmo. Aciona o sininho, porque semana que vem tem mais. E hoje eu vou lá para o clube, agora há pouquinho, para poder dar mais 2 ferramentas para o pessoal. Porque olha só, durante a semana, segue aqui, ó, a gente aqui no Insta, aqui no Face, aqui nas nossas plataformas também, tá? Na plataforma que você gosta aí de áudio, tem lá também os nossos áudios para que você possa ouvir e assina e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.